Voltei, boa tarde. Hoje é dia 23 de junho de 2020. Boa tarde para vocês. A tia quer que vocês peguem lá nos livros 5 e 6, na página 240. Nós vamos falar um pouquinho sobre ciências sociais, né? Como que a gente exerce a nossa cidadania no nosso dia a dia, né? Relembrar aí a gente, né? Vocês como crianças, como que vocês devem exercer a cidadania de vocês. Então lá na página 240, coloque a data de hoje. Hoje é dia 23 de junho de 2020, tá bom? Vamos lá? Práticas cidadãs. No grupo anterior, você conheceu alguns movimentos sociais, né? Movimentos indígenas, movimentos de pessoas negras, movimento de mulheres, movimento de trabalhadores, não foi? Então, poder reivindicar direitos ou pedir mudança é considerado prática cidadã, pois é por meio dessas práticas que muitas vezes ocorrem transformações nas sociedades. Né? Vamos supor que eu não estou satisfeito com alguma coisa. Nós não estamos satisfeitos com a nossa prefeita, com o nosso vice-prefeito, com nossos vereadores, sei lá, com o presidente, né? Ou no lugar, no ambiente onde eu trabalho. Então a pessoa tenta conversar, né? Eles tentam conversar. Quando não se consegue conversar e chegar num acordo, o que as pessoas fazem? Elas reivindicam o seu direito. Isso tá errado, não tá certo, a gente não pode fazer isso, a gente tem que falar, né? Então a gente vai lá e reivindica. Tá? Aí tem várias formas, tem manifestações, tem fazendo greve, né? Tem vários tipos de reivindicar. Então, cidadania. Existem também outros tipos de práticas ligadas ao exercício da cidadania. Ao conhecê-las e pensar sobre elas, é importante notar que os seres humanos não vivem sozinhos, mas sim em coletividade, ou seja, em grupos que abrangem várias pessoas, em costumes por vezes parecidos e outras vezes diferentes. Então, grifa isso, ninguém vive sozinho. A gente precisa viver, né, em coletividade, a gente precisa do outro, a gente precisa do ser vivo, tá? Por esse motivo é importante pensar nas pessoas que participam da sociedade que vivemos, respeitando-as, assim como os objetos que são de uso comum. Essas ações fazem parte da atitude cidadã e contribuem para que as pessoas convivam de forma saudável. Logo que eu vim morar em Manhuaçu, né, eu lembro que isso tem mais ou menos uns 21 anos, eu não conhecia Manhuaçu, vim para cá, né, eu me casei e vim. Então, logo que eu vim para cá, eu lembro que a prefeitura mandou fazer lixeiras, colocar lixeiras em alguns pontos da cidade. E assim, essas lixeiras, eu acho que, pelo menos aqui perto da minha casa, elas não ficaram, acho que uma semana, né? Por quê? Porque as próprias pessoas, porque a lixeira, gente, a lixeira no município, na cidade, ela é de uso comum para todos nós, né? E eu lembro que várias lixeiras foram danificadas por essas pessoas ruaceiras, geralmente são homens, né, que ficam nas ruas, menino que fica na rua, jovem, adolescente que fica na rua e que passam por ali muitas vezes, né, com alguma bebida alcoólica, alguma coisa, e chutaram as lixeiras, estragaram as lixeiras, né? E aí a prefeitura ficou bastante tempo sem reformar, né? Então, muitas pessoas falam, mas vocês... mas a prefeitura não faz nada. Não, gente, a prefeitura tinha feito, né? Não tô aqui protegendo ninguém, porque eu nem conheço, né? Nem lembro quem era o prefeito na época, ou a prefeita, não lembro, né? Mas a prefeitura tinha feito a parte dela, né? Então, a população, porque a população é que estragou, a população é que, né, não todos, né, uma parte lá, umas pessoas lá, né, que passaram por ali e foram estragando as lixeiras, né? Então, assim, não dá, né? Então, assim, às vezes o governo faz a parte dele, mas a população não ajuda, né? Nesse caso aqui, tá falando o seguinte, ó, tá vendo? Ó, as pichações, tá vendo? A lixeira pública danificada em São Paulo, construção antiga danificada por pichação, tá vendo? Ó, placa de trânsito pichada. Então, às vezes, o governo faz a parte dele, mas as pessoas não ajudam, né? Então, o que é exercer cidadania? É você proteger o seu bem, é proteger aquilo que está ali, não é você estragar, não é ser vândalo, porque isso aqui, que está na página 240, são vândalos, são pessoas que não têm educação, que não têm respeito, que não praticam a sua cidadania, né? Quer dizer, por causa de um ou outro, toda a população paga aí o seu, né, pelo que aconteceu. Bom, mas no final, o que é cidadania? Para entender, é preciso pensar sobre o que é ser cidadão. Nós já falamos sobre o que é ser cidadão, o que é ser uma boa cidadã.
Cidadão, primeiramente, é aquele que exerce cidadania, ou seja, é alguém que possui direitos e deveres na vida em sociedade. Então, grifa isso, tá vendo? A noção de cidadania, porém, vai além. Podemos pensar em cidadania como conjunto de práticas e atitudes que levam a uma convivência saudável e harmoniosa em sociedade. Né? Quando a gente joga aí o lixo fora, né, no lugar certo, preservar o patrimônio, os bens de uso comum, como as placas, as lixeiras, não danificar, tudo isso você faz parte da sua cidadania, tá? Então existem outras atitudes que podemos assumir que são consideradas práticas cidadãs. Tá bom? Então, assim, quando você ajuda uma pessoa a atravessar a rua, quando uma pessoa te faz uma pergunta e você responde na rua, tá? Então, assim, são também formas de você ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Então, ó, auxiliar uma pessoa idosa, cuidar do meio ambiente, tá vendo? Quando você separa o lixo para a coleta seletiva, quando você respeita as normas de trânsito, tudo isso te faz ser um bom cidadão, uma boa cidadã. Né? Então, assim, auxiliar uma pessoa idosa. As pessoas mais velhas já viveram mais e podem ensinar muitas coisas aos mais jovens, porém algumas delas apresentam dificuldades para certas ações do dia a dia, como se locomover, ler algum documento com letras pequenas ou enxergar onde está o preço de algum produto no supermercado, né? Por isso é importante ajudá-las auxiliando as suas atividades, quando necessário e respeitando seus direitos, como de sentar-se em assentos reservados a elas em locais de transportes públicos. Quantas vezes, quando eu ia para a escola, que eu morava em Guarapari, eu ia para a escola, eu morava na Praia do Morro e eu pegava, eu tinha que atravessar a cidade todinha para chegar no centro de Guarapari. Então, assim, eu pegava o ônibus e ali eu ficava uns 20, 25 minutos dentro do ônibus, né? Em relação às cidades grandes, é muito pouco tempo, mas para nós lá era muita coisa. E quantas vezes eu sentava ali naquela cadeira, quando chegava uma pessoa idosa, às vezes o local reservado para os idosos já estava cheio e eu estava sentado no lugar certo. Mas mesmo assim, quando chegava uma pessoa idosa e os lugares deles já estavam todos ocupados, eu me levantava. E eu lembro que muitas pessoas levantavam também, mas sempre tinha um ou outro que não levantava. Aí o motorista, né, ele pedia licença. Eu lembro que uma vez deu uma confusão com um rapaz, porque ele falou que ele estava sentado no lugar certo e tinha chegado um casal de idosos e todos os lugares reservados para idosos já estavam ocupados. Eu lembro que deu uma confusão no ônibus, era de manhã, era 6 e pouco da manhã, eu estava indo para a escola, e ele falou, não, mas mesmo assim, isso é questão de respeito aos idosos, né? E quase que o rapaz foi colocado para fora do ônibus, né? Porque ele fez uma confusão ali, quer dizer, é questão de consciência, gente. Se fosse seu pai, sua mãe, né, que é uma pessoa mais, às vezes, bem mais idosa, seus avós, né, independente disso, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Poxa, a pessoa, mesmo que o lugar esteja reservado, não me custa dar o meu espaço para ele, né, eu sou mais jovem, sou mais novo, eu tenho condição de me controlar melhor, então, assim, a gente tem que, são práticas que a gente faz no dia a dia, são práticas cidadãs, né, de humanidade mesmo. Bom, cuidar do meio ambiente também é uma prática, né, como que a gente pode cuidar aí do ambiente? Né? É muito importante para que os seres humanos tenham uma vida saudável. Portanto, as atitudes de cuidado com o ambiente que vivemos são essenciais. Colaborar para a sua limpeza, cuidar dos objetos de uso comum, cuidar das plantas, dos animais, né? Plantar uma árvore, não jogar lixo nas plantas, cuidar com responsabilidade dos animais que você adota, né? Principalmente não os abandonar, manter os automóveis em bom estado, evitando que poluam o ambiente, né? Tudo isso são formas da gente raciocinar. Eu já vi aí pessoas que adotam cachorrinhos. A tia Carol adotou cachorrinho também, gente. Uma piquititinha, o nome dela é Julie, né? Ela é piquititinha, ela é da raça Shih Tzu, né? Tá 17 dias com a tia. Aí já passei aperto, já levei na veterinária, né? Então, assim, a gente tem que ter aquele cuidado, aquele carinho, aquele zelo com aquele bichinho, né? Fiquei várias noites sem dormir porque ela tava sentindo falta da mamãe dela, dos irmãozinhos. Então, eu não posso simplesmente pegar o animalzinho, comprei, vou deixar de qualquer maneira. Não posso, né? Ou então eu ter cachorro em casa ou um gato, alguma coisa, e ele me dá algum trabalho e eu soltar na rua, né? Igual a gente vê várias pessoas que fazem isso com os animais, né? E nós temos os defensores aí dos animais. Na próxima página. Separar o lixo para a coleta seletiva. Além de jogar sempre o lixo nas lixeiras adequadas, é importante separar o lixo reciclado, né, do lixo orgânico. Então, assim, quando o Manhuaçu estava começando a ter esse negócio de lixo reciclável, a tia estava juntando tudo, juntava muito material, separava e levava. Aí depois parou, a tia, né, não teve para onde levar, parei também.
tá? Ó, respeitar as normas de trânsito, tá vendo? Os pedestres, por exemplo, precisam atravessar as ruas e avenidas sempre na faixa de pedestre, né? Prestando atenção. Você não simplesmente vai colocar o pé na faixa de pedestre e vai passar. Não é assim que funciona, né? Você tem que fazer como? Você tem que olhar para um lado, olhar para o outro e colocar o pé na faixa. Tá? Não é simplesmente você tá andando reto, de repente você vira e passa. Já aconteceu várias vezes com a tia dirigindo, né? E a pessoa tá andando normal na calçada, de repente ela faz. Eu tô com o carro aqui, a pessoa vem e faz assim, ó. Eu quase que pego a pessoa ainda me xinga, fica brava com a tia, né? Com várias pessoas já aconteceu isso, né? E a pessoa, se não tem aquele respeito, quer dizer, a pessoa fez errado, ela não pode simplesmente atravessar a rua. Tudo bem, ela tem a faixa de pedestre, mas ela tem que parar, porque às vezes o carro já está quase em cima da faixa, né? Então a pessoa tem que ter essa noção, tá? Já os motoristas devem obedecer os sinais de trânsito, não parar sobre a faixa de pedestre, dirigir com atenção, respeitar os pedestres, motoristas. Quantas vezes eu já vi crianças, eu vi, né, pessoas andando de moto em cima das calçadas. Né? Aí, ali perto mesmo do nosso SESI antigo, quantas vezes eu vi até policial subindo em cima de calçada, gente, para poder ser mais rápido. Isso tá errado. E muitas vezes eu vi pessoas que vinham andando, tiveram que ir pro cantinho, desviar para poder a moto passar em cima da calçada. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Né? Já aconteceu com a tia da pessoa vir com a moto em cima da calçada, eu tô andando, eu não dei licença. A pessoa me xingou até, mas eu continuei reto, né? Eu não dei licença, porque ali é o lugar de quem? Do pedestre. A mesma pressa que o pedestre tem, que o motorista de moto tem, o motociclista, o motorista do carro também tem essa pressa, mas nós devemos respeitar o trânsito, né? São normas de convivência, tá bom? Bom, então, vocês não precisam fazer o número 1, tá? Conversando. O que vocês vão fazer no número 1? Vocês vão conversar com os pais de vocês, tá? Sobre as 4 atitudes para exercer a cidadania que você viu nessa atividade, que são separar o lixo para a coleta, respeitar as normas de trânsito, auxiliar a pessoa idosa e cuidar do meio ambiente. Vocês vão lá no caderno de ciências, coloquem a data, põe lá primeiro assim, segundo bimestre. Separa a folhinha, põe segundo bimestre. Aí vai lá. Coloca a data, a página, o exercício número 1, tá? Aí eu quero que você responda aí em forma de um texto. Em forma de um texto, tá? A página 243, questão 1. Tira foto e manda na plataforma. A 2, vocês vão assinalar. A 3, a observar as imagens e responder aí, né? A página 244 e terminar aí a questão 4, tá bom? E estudar também bastante. Boa prova para vocês hoje, façam com calma. E ó, isso aqui vocês conseguem fazer sozinhos, tá bom? É matéria simples, não precisa de pai e mãe não. Pode chegar, pode sentar, pode colocar lá, né? Escutar a tia explicando e fazer as atividades. Aí se quiser dar um pause, faz. Dá um pause, faz. Dá pause, faz. Não tem problema, vocês já são grandes e conseguem fazer sozinhos, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês, tá? E fiquem com Deus.